Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para ajudar vocês na escolha de mais uma configuração, tá? Uma configuração gamer, é um PC gamer de entrada pra galera que quer começar. E eu preciso que esse vídeo, né? Na verdade eu quero que esse vídeo, né, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque eu estava fazendo um cálculo esses dias e uma configuração de entrada que é muito vendida, tá? Que é sucesso de vendas no site da Pichau e acredito que em outros lugares também, porque pelo que eu vejo na rede, muita gente compra essa máquina como porta de entrada para os games. Essa configuração está começando a não fazer mais sentido. Sim. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica de uma outra opção de máquina que vai entregar mais performance e você vai gastar pouca coisa a mais dentro da mesma lógica dessa configuração que muitas pessoas montam, tá? Hoje a gente sabe que muita gente monta máquina com 5600G, com 5600 GT e alguns até encaram um 5700G. Mas com a chegada das novas gerações, alguns outros processadores começaram a entrar no mercado, assumir esses postos desses processadores e com o tempo eles vão fazendo cada vez mais sentido, né? No lançamento, lá no início, eles eram processadores que eram muito mais caros, a plataforma ainda é mais cara de certa forma, mas eu vou mostrar para vocês que a diferença de preço já não é tão grande. E para a galera que está interessada em montar uma máquina, inclusive para fazer upgrades futuros, que é o que a maioria das pessoas que compram 5600G quer fazer depois, às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais e você ter a longevidade justamente para fazer os upgrades futuros. Então vem com a gente nesse vídeo que hoje eu vou ensinar vocês a montarem essa configuração. Fica tranquilo que ela vai ficar abaixo dos R$3.000. Então bora conhecer todos os hardwares. Bom, aqui no meu carrinho eu adicionei uma configuração que é essa que vocês já cansaram de ver aqui nas nossas recomendações, né? Uma configuração que vai com 5600G ou 5600 GT, uma placa-mãe mais de entrada que aceita suporte a alterar a quantidade de memória RAM para memória de vídeo, que suporta alterar a frequência da memória RAM e até mesmo fazer um overclockzinho de leve no vídeo onboard ou no próprio processador, caso seja necessário e caso seja do seu gosto. Então é uma configuração que a gente recomenda bastante aí pra galera. Então, seria uma B550 ou uma B450 com 5600G ou 5600 GT e memória RAM seria 16 GB ou 32 GB. É bem útil, principalmente quando você está interessado em jogar games como Warzone, por exemplo. Warzone, para você jogar o próprio jogo com uma placa de vídeo, ele já ocupa 16 GB. Aí aqui você vai ter que compartilhar memória RAM para memória de vídeo ainda, então se torna uma situação meio complicada. Então, se puder, vai de 32 que vai fazer diferença, tá bom? Então, 32 GB. Essa é a configuração base. Tem gabinete que eu coloquei aqui só para exemplificar, uma fonte e um SSD para compor a máquina, mas se você já tiver uma base na sua casa, você pode utilizar a base da fonte, gabinete, SSD ou HD para você só fazer o upgrade de placa-mãe, memória RAM e processador. Mas não é disso aqui que a gente vai falar hoje. A gente vai deletar esses itens do carrinho, porque eu queria trazer para vocês notem o preço, tá? Hoje você paga entre R$2.400 e R$2.700 em uma máquina com vídeo onboard, com 5600 GT, tá? Ou com 5600G que seja. E esse valor pode ficar até um pouco maior, pode chegar nos R$2.800, tudo vai depender da escolha das peças. Então vamos servir como base essa aqui só pra gente ter uma ideia, tá? Vou deletar esses itens do carrinho, vamos deletar aqui agora, e vamos montar essa outra máquina que eu falei pra vocês, que também tem uma proposta básica, também tem uma proposta de entrada, porém na nova plataforma no AM5. Enquanto a AM4 tá acabando já, você já passou por 8 anos de mercado, né? Os upgrades pela frente estão cada vez menores, né? Você tem só os processadores que estão disponíveis no mercado, talvez um ou outro lançamento que vai aparecer, ninguém sabe, né? Onde a AMD vai parar com a AM4, né? Eu espero que ela nunca pare, continue lançando, mas a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Essa é a grande realidade. Então, na nova plataforma AM5, a gente tem a promessa da própria AMD que ele vai ser tão longevo quanto a AM4. Então, a gente está no segundo ano de AM5, esperamos aí pelo menos mais 6 pela frente. Então, você tem 6 anos de upgrades na tua placa-mãe, de opções novas de processadores sendo lançado, de memória RAM nova, de itens novos e compatibilidades e possibilidades novas no AM5. Então, a gente vai montar essa máquina hoje para você e fica tranquilo, tá? Eu sei que muita gente já fica, né, cabreiro assim, né, de pensar no AM5, mas eu vou te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e eu vou te mostrar que a diferença de preço, na verdade, tá bem menor do que provavelmente você imaginava. Então vamos aqui para a aba de processadores primeiro, tá? Aqui na aba de processadores vou selecionar AMD e vou filtrar por menor valor, tá? A gente vai pegar um processador baratinho. Aqui em menor valor, ó, aparecem os processadores mais básicos da AMD e olha só quem já está aparecendo na primeira fileira de valor. Nós temos os dois Gs aqui. Nós temos o 5600 GT, que é do AM4, e nós temos aqui, ó,
o 8500G. Sim, o do AM5. Tá saindo até mais barato do que o AM4 já. Esse processador ele é mais rápido do que o 5600 GT. Tanto para levar uma placa de vídeo, certo? Então ele suporta levar placas de vídeo melhores. Ele é mais rápido do que a geração passada, então ele é um processador mais competente, é um processador mais robusto, também não é nada exagerado, não pense que você vai sair da água pro vinho, mas ele sim é um processador superior. Já na nova plataforma, o vídeo onboard dele também é superior ao vídeo onboard que você encontra no AM4, no 5600 GT, por exemplo. Então um jogo aqui que no 5600 GT, vamos dar um exemplo, Assassin's Creed Mirage, né? Pega o Assassin's Creed Mirage, né? No 5600 GT você vai conseguir rodar ele em Full HD com gráfico no baixinho, tá? Lá no baixo, que é o esperado por um videoboard, na casa dos 25, 30 FPS, é isso que você vai rodar. Quando você muda para o 8500G, você já roda 40, 45, dependendo do cenário você roda até 50, 60 FPS, tá? Num game como Assassin's Creed Mirage. Tá rodando no baixo, tá? Mas olha como você elevou um nível, você quase dobra a performance, em vários casos você dobra e até mais. A performance é mais do que 100% de ganho em cima da geração anterior. Aqui o processador em si tá saindo mais barato, tá? Então vamos pegar aqui o processador. Eu sei, calma, eu sei que memória RAM é mais caro, mas eu vou mostrar que no final das contas a diferença não sai tão grande de uma máquina para outra. E pelas vantagens que você tem na nova geração de upgrade, de performance a mais e tudo mais, a diferença se torna bem pequena. Vamos continuar aqui na montagem. Ó. Pegar aqui a placa-mãe, selecionar aqui. Vamos selecionar de AM5. Naquele momento a gente pegou uma AM4 de entrada, então a gente vai fazer a mesma coisa agora. Vamos pegar uma AM5 de entrada, filtrei aqui por menor valor, e aqui nós temos as AM5 de entrada. E elas são exatamente iguais às AM4 de entrada. Você pode ver que não tem grandes diferenças, tá? Ela 2 slots, não tem um dissipador robusto no VRM, né? Não tem muita diferença. As grandes questões aqui é PCI Express 4.0, suporte M2 e tá na nova geração que é M5. Mas não muda. Placa-mãe de entrada é placa-mãe de entrada. Não importa a geração que você tá ou a plataforma que você tá. Se é Intel, se é AMD, se é a geração anterior é a geração nova, placa-mãe de entrada é para público de entrada. Sistema de VRM menos robusto, porque ele não está pensando em levar um Ryzen 9, ele está pensando em levar um Ryzen 5, né? Você não vai levar muita coisa além disso. Ele não está pensando em que vai fazer overclock, não vai gerar grandes demandas de aquecimento. Placa-mãe de entrada é isso aqui que vocês estão vendo. Foca em custo baixo. Tem modelo aqui da MSI, tem modelo da Asus, tem modelo da ASRock, tem modelo da Gigabyte. Cara, tem uma infinidade, tá? De modelos aqui. Aquela lá que a gente escolheu para AMD, para a M4 era 2 slots, PCI Express, um M2, não tinha dissipador no VRM. Então vamos pegar essa aqui, uma MSI Pro 620ME, atinge as mesmas características. Vai permitir a gente fazer overclock no processador básico, tá? O overclockzinho básico nele. Vai permitir a gente alterar alguns parâmetros do processador, vídeo onboard, compartilhamento de VRAM. Vai permitir a gente alterar também a frequência das memórias. É uma placa-mãe que vai permitir a gente trabalhar com o nosso processador, com o que ele pode entregar pra gente. Então vamos comprar ela aqui e adicionar no carrinho. Feito isso, vamos pro item mais polêmico, né? É o que gera mais bafafá na internet aí, que é a memória RAM. E sim, memória RAM é mais caro ainda. Vamos filtrar aqui DDR5, ó. Filtrei por menor valor. Temos aqui a memória RAM DDR5, as mais baratas que nós temos hoje, disponível no site da Pichau. Tem, de vez em quando aparecem os modelos de 8 GB, mas eu confesso que não vale a pena você colocar 8 GB para o vídeo onboard. Tem que ser no mínimo 16. E se possível, coloca 32, beleza? Por quê? Porque tem jogo que já pede 16, mesmo com uma placa de vídeo. Então, se você pode pôr 32, já coloca 32, tá? É uma dica que eu dou aí pra vocês, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 16 GB, certo? Frequência de 5.600 a R$355. Uma memória dessa aqui, se você colocar, já vai rodar. O problema é que você precisa fazer dual channel, assim como na geração anterior, para você ter mais performance. Ele quase dobra a performance do processador. Então vamos adicionar duas memórias dessa aqui. Vamos ficar com 32 GB, igualzinho eu montei no M4. Eu também coloquei 32 lá. Vamos colocar aqui, ó, 32 GB, setado, tá? Estamos aqui com 2.161,96. Feito isso, precisa de pôr air cooler ou water cooler? Não precisa, esse processador é bem frio, o TDP dele é bem baixo, ele aquece pouco. Jogando com esse processador aqui, você dificilmente, até no cooler box, vai passar de 70 graus. Normalmente você vai ficar em 65, 68, 70 em algum momento ou outro. Mesmo num lugar ali que a temperatura seja de 30 graus, ainda assim vai ter temperaturas ainda bem tranquilas. Porque ele dissipa pouco calor mesmo, tá? Então a característica dele é interessante. Então, quer colocar um air cooler? Pode pôr, mas fica a seu critério aí, depende de quanto você quer gastar. Vamos agora para o nosso SSD, né? Eu tinha colocado um SSD de 1 TB, vamos colocar um
SSD de 1TB também, ó. Vou filtrar aqui 1TB, vou por 960 GB, vai que tem alguma opção mais baratinha aí, vamos filtrar por menor valor. Aqui tem os modelos SATAs, daria para pegar um modelo SATA, eu não vou pegar um M.2, tá? Máquina de nova geração, vou colocar um SSD mais rápido aí, tudo bem? Então 3.300 de leitura por 3.000 de gravação, 1TB da Lexar M.2, certo? SSD aí já foi para R$ 2.500, é 2.561, ou seja, o valor da outra máquina que a gente montou já foi batido aqui, certo? Já foi batido. Então 2.561. Falta a gente colocar mais 2 itens na máquina. Falta a gente colocar a fonte e o gabinete. Então, você adicionando a fonte e o gabinete é o que vai dar a mais de valor aqui se comparado o AM4 ao AM5 quando você monta com vídeo on board. E aqui não entendo assim, pessoal, eu não quero desestimular quem está montando com 5600G. Muito pelo contrário, se você está montando um 5600G, você tem a ideia, às vezes já tem uma placa-mãe, cara, ele é a melhor escolha possível. Eu estou mencionando para quem vai montar do zero. O cara que vai montar a partir de agora, você pode notar que a diferença é pequena, tá? A diferença é o valor da fonte e do gabinete que vai sobrar agora no final aqui, basicamente. Dependendo do modelo da fonte e do gabinete que você vai colocar ali, a gente está falando de R$300 de diferença, certo? 300, 400, vai depender do modelo que você vai colocar de gabinete, de fonte de alimentação. Já tem um gabinete em casa? Pô, a diferença vai ficando cada vez menor, né? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A diferença não é mais gigante. Antes a diferença era R$800, era R$1.000, né? Chegou a R$1.300 em alguns momentos. Agora a diferença já tá bem menor. Então começa a fazer sentido para quem vai montar a máquina do zero, principalmente com vídeo on board, pensar na nova geração. Até porque quem tá montando uma máquina com vídeo on board, na maioria das vezes, como eu falei, é o cara que tem um pouco menos de grana, ele não quer investir em uma placa mais de entrada agora, quer investir num processador pensando um upgrade depois para uma placa de vídeo mais da hora. Então é o cara que não quer colocar agora ali uma placa de vídeo de milão, por exemplo. Ele poderia enxugar o orçamento, processador, placa-mãe e tudo mais para pegar uma placa de vídeo de milão, de R$1.200 e vai rodar sim Full HD. Mas depois, quando ele chegar lá na frente, ele vai precisar fazer um upgrade de placa de vídeo, porque essa placa de vídeo ela já está no limite dela. Se ela já está no limite, por que não conviver com o vídeo on board durante esses meses que você está pensando em segurar a barra para fazer o upgrade? Convive com o vídeo on board, que ele também é o limite, tá? Ele vai rodar em Full HD no limite ali. Então ele também é o limite e você junta essa grana, a diferença ali de grana a mais, para você poder investir numa placa de vídeo depois. A diferença é que você já vai estar na nova plataforma, você vai estar no M5. Se depois você quiser chutar o balde, você bota ali uma 4070, uma 5070, por que não? Uma 4070 funciona numa fonte de 550 watts, funciona num 5600. Esse processador aqui, ele tem performance do 5600. Então por que não colocar, né, uma 4070 num processador desse aqui? Ele tem performance similar a um 5600. Por que não na nova geração agora você não mudar para uma 5070 direto, em vez de você se preocupar com uma placa de vídeo agora, né? O 5600 GT dificilmente ele vai levar uma 5060, uma 5070 com todo o seu potencial. Já um 8500G ele vai, porque ele tem performance de um 5600. O 5600, com toda certeza, ele vai levar uma 5060, por exemplo. A gente espera que essa placa de vídeo vai ter performance de 4070. Se a 4070 é levada por um 5600, logo o 8500G também vai levar, você entendeu? É fácil de você ver que esse processador aqui ele vai ter um futuro melhor. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. A diferença já não é tão grande e o futuro dele é superior. E assim, pessoal, sendo bem sincero pra vocês, eu sei que vai ter gente que vai interpretar totalmente errado esse vídeo. Vai ter gente que vai falar bem assim: o Júnior tá fazendo esse vídeo porque não está vendendo o 8500G e eles precisam empurrar os 8500G. Eu só fazer o quê, né? Só lamento por você pensar isso, porque vamos fazer um teste? Vou entrar aqui no 8500G. Olha aqui, ó. Nesse momento exato, agora que eu tô gravando o vídeo, tem 56 disponíveis, vendeu 88. Na live, quando a gente libera R$10, R$20, R$50 de desconto desse processador aqui por estar na live, eu vejo esse processador esgotar na minha frente 40 unidades em 1 minuto. Então, ou seja, vendendo ele está, né? Então já não faz sentido o que você está falando. Ele está vendendo bem. Tá? Você tem 88 vendido aqui de mais 56 disponíveis. Se você entrar aqui, provavelmente amanhã já vai ter vendido na casa dos 95, 100, talvez 110 processadores desse aqui. Já vai estar quase acabando. Vai chegar novos estoques, né? Não para de chegar estoque desse processador. Toda semana é atualizado, justamente porque está vendendo. Então não faz sentido o que você está falando. Eu tô realmente querendo dar uma dica para vocês. Para mim tanto faz se você vai comprar a geração anterior ou vai comprar a geração nova, porque se você for olhar o preço, ela tá o mesmo, na verdade, ó, 5600 GT. Vai ter gente que vai falar que eu ganho mais, né? A Pichau, no caso, ganha mais porque vai pegar a nova geração, é mais caro e etc. Cara, não é mais caro. É o mesmo preço. Na verdade, a geração anterior tá mais cara. Se for por essa lógica, não faria sentido você comprar a geração anterior para favorecer a loja, né? Olha aqui, ó. 873 contra 849. Eu tô te falando de um produto mais barato, tá? Não tô nem falando para você escolher marca de placa-mãe específica, marca de memória RAM específica, marca de SSD específica. Escolhe aqui
você achar mais interessante. Eu mostrei Asus, mostrei Gigabyte, placa-mãe, eu não mostrei nenhuma nem da Pichau ali pra vocês. A memória RAM eu só coloquei a da Pichau porque ela é a mais barata aqui, tá? Mas se você quiser gastar 10 reais a mais na outra, pega a outra, tá? É literalmente porque eu quero ajudar vocês na escolha, eu tô falando. Da mesma forma que eu ajudei vocês lá atrás falando da performance desses processadores com vídeo on-board, fui um dos primeiros a trazer esses processadores para vocês, testes práticos em vários jogos, ensinei a galera a fazer overclock, a tentar tirar mais performance desses processadores, a otimizar. Agora eu tô batendo na tecla aqui para vocês. Talvez esteja na hora de vocês, na hora de montar uma máquina do zero, parar de pensar no 5600G e 5600GT e começar a dar olhos para o 8500G. Como processador ele é superior, como processador e GPU interna ele é superior, como plataforma para possíveis upgrades ele é superior, o preço dele tá mais barato, o único pesar é o custo plataforma, que ainda é 300 reais mais caro, ou 400 reais mais caro, vai depender do que você vai escolher. Ó, vamos montar uma que seja 400 reais mais caro? Vamos aqui, ó, a gente já tinha adicionado o quê? Adicionou o SSD, né? Vamos continuar. Vamos pegar uma fonte aqui de 500 watts, cadê? Fonte, até errei aqui o menu, fonte, filtrar menor valor, ó, 500 watts standard, igual eu peguei no outro. Essa fonte leva 4060 Ti, leva 7RX, né, 7700 XT, leva até uma 4070 ali, só que já no limite, tá? A 4070 eu recomendo 550, 600, mas uma de 500 daria para levar, tá? Uma de 500 watts até daria ali no limite. Tem da Galaxy, você pode escolher o modelo que você quiser. Vamos pegar uma de 500 aqui, tá? Peguei uma de 500. Vamos pegar um gabinete, ó. Pegar um gabinetezinho aqui, menor valor. Cara, tem uma infinidade de gabinetes pra você escolher. Você pode escolher desde gabinetes mais caros, ó. Tem 51 páginas de gabinete aqui pra você escolher, tá? Você escolhe o que você achar mais interessante. Ah, eu quero um gabinete preto, Júnior, todo preto. Então, vamos pegar isso aqui como exemplo, ó. Todo pretinho. Olha lá, 2.937. Estamos falando de 2.937,93. Estamos falando de 400 reais de diferença. Deu 400 reais de diferença de você montar a plataforma anterior, mais fraca de processador e mais fraca de GPU, ou você montar a plataforma nova, mais forte de processador e mais forte de gráfico on-board também de GPU. Ou seja, ele é um PC melhor do que o outro, custando 400 a mais. Então ele é superior. Gráfico on-board melhor e possibilitando todos os tipos de upgrade futuro melhor, porque você estando na nova plataforma, você vai ter um mundo de processadores pela frente, 6 anos, 7 anos de upgrade de processadores novos, né, pela frente. Vai ter upgrades aí de placa de vídeo que você vai poder fazer. E eu não tô nem falando de você sair de um 8500G e partir para um 7800X 3D, eu nem tô falando disso. Eu tô falando, de repente, daqui a pouco, de você sair de um 8500G e migrar para um futuro 9600. Nem precisa ser o X, o 9600. Ele vai ser melhor do que o 7600, que já é melhor do que o 5700X 3D da geração anterior. Então, nota aí o ganho de performance. Vai ser um processador rápido, é um processador de TDP baixo, é um processador frio. Essa nova geração 9000, eu tô com o 9900X aqui, ele é muito frio mesmo. Então, eles realmente tiveram uma otimização na questão de temperatura. Performance eu não vi muito ganho ainda, mas tem várias pessoas falando ali, né, que parece que vai ser um update do Windows, vai melhorar ainda mais a performance e tal. Então, vamos ver como vai ser o resultado disso aí, né? Mas olhem como tá tendo avanço, estão ficando mais simples de ser levados processadores bons, com alta performance. Então tá facilitando as coisas. No futuro você migrar para um 9600, eu acredito que vai ser bem simples, bem fácil ali para vocês. Memória RAM não vai precisar mudar, porque você já tem memória DDR5, já tem uma memória boa para utilizar. Placa-mãe já vai ter uma placa-mãe boa para estar utilizando. Então acho que é isso, pessoal. Eu não vou me prolongar muito aqui, né? Mas eu acho que eu já passei tudo que eu precisava passar para vocês aí, né, que eu pensei aqui. Semana passada eu não gravei esse vídeo, era pra mim ter gravado semana passada, e eu não tinha gravado na semana passada, eu postei só no Twitter, mas eu tava muito na correria aqui, não deu tempo de eu gravar ele. Essa semana eu tô trazendo para vocês esse vídeo, passando um pouco da minha opinião aí para vocês, não uma dica. Se quiser aproveitar, aproveita, abraçar essa dica, se não quiser também faz da maneira que você achar melhor, mas eu acho que faz muito sentido isso que eu tô falando para vocês, tá? Tenho experiência de mercado, eu tenho mais de 12, 13 anos aí, mais de 13 anos, na verdade, de mercado, vendo na prática essas atualizações de kit, gerações de processadores, gerações de placa de vídeo, e eu acho que tá na hora de começar a pensar já no 8500G. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Caso você tenha se interessado por alguma das peças, eu vou deixar as duas máquinas que eu montei na descrição, tanto a M4 como a M5. Aí você monta a que você preferir, tá bom? Valeu, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.